Finalmente, o céu ucraniano ficará mais seguro contra os ataques de mísseis balísticos russos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante um encontro com o presidente da Estônia, Alar Karis, anunciou vários avanços de uma só vez. A Ucrânia recebeu recentemente um lote adicional de mísseis para os sistemas Patriot. Não foi à toa que o representante de Trump, Keith Kellogg, chegou a Kiev e que a capital sediou uma reunião da coalizão dos dispostos. Além dos mísseis Patriot, a Ucrânia receberá sistemas Crotale com mísseis e, separadamente, mísseis EIM. E a Grã-Bretanha e a França concordaram em conceder licença para a produção própria dos mísseis Storm Shadow e Scalp na Ucrânia. Além disso, a União Europeia destinou 6 bilhões de euros para o fortalecimento da defesa antiaérea e antimísseis. Mas tudo isso acontece em meio ao fato de que a Alemanha está se tornando cada vez mais alvo de ataques híbridos por parte da Rússia. A Rússia, que não gosta nem um pouco do fato de que a Europa não teme a Rússia suja e está aumentando a ajuda à Ucrânia. Hoje, na Alemanha, já encontraram o terceiro drone com explosivos perto do aeroporto. E o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, prometeu que em breve irá nomear os responsáveis pela tentativa de atacar, inclusive, aviões ucranianos em território alemão. Vamos analisar neste episódio os dois lados dessa situação, porque aqui há muito o que analisar. Meu nome é Alexei Pet, vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste episódio e não se esqueça de escrever seu comentário abaixo deste vídeo, talvez até durante a sua visualização. Então, vamos começar pelo principal, mísseis, citação literal de Zelensky. Recebemos, não vou dizer de qual país, a confirmação da transferência de vários sistemas de defesa aérea Crotal e mísseis para eles. E também recebemos mísseis AIM. Esses mísseis são muito importantes para nós. Nós os usamos para derrubar os mísseis do inimigo. Mas isso foi apenas uma introdução para a principal notícia. A Ucrânia recebeu um novo lote de mísseis Patriot. Mas sobre isso, Zelensky também não se apressou em dar detalhes. E a seguir, vem mais uma citação dele. E, para ser sincero, também não vou dizer de qual país, chegaram mais alguns mísseis para o Patriot. Quantos? Não posso dizer, mas foram poucos. Precisamos de mais. E então, ao final do próprio cúpula da coalizão dos dispostos em Kiev, foram anunciados pacotes direcionados para as regiões da Ucrânia. Aqui tem um esquema interessante. Em particular, Bélgica e Dinamarca assumiram a frente de Mykolaiv. Agora elas meio que ficam responsáveis por essa frente. E vão destinar dinheiro para a defesa e reconstrução. A Estônia apoia Jitomir. A Suécia está destinando um pacote significativo para a produção de drones ucranianos. Já a Bélgica e a Alemanha anunciaram pacotes energéticos separados. E como já discutimos ontem, já em outubro ou novembro acontecerão os primeiros exercícios militares do contingente da coalizão dos dispostos, que podem entrar na Ucrânia para garantir o cumprimento do regime de cessar-fogo. Resumindo, a coalizão dos dispostos liderada pela França e pelo Reino Unido, da qual todos riram, está finalmente dando resultados. Agora, a segunda notícia do dia, não menos importante. A licença para a produção dos mísseis Storm Shadow e Scalp. Em 24 de agosto, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, concordaram em conceder à Ucrânia a respectiva licença e revelar à Ucrânia informações confidenciais sobre os direitos. A seguir, uma citação de Zelensky. Recebemos a confirmação do Reino Unido sobre a produção dos mísseis de longo alcance Scalp. Antes disso, conversamos com o presidente Emmanuel Macron. Ele confirmou o desbloqueio dos mísseis Scalp e da licença. Isso é um ponto muito positivo e uma decisão forte. O governo britânico também autorizou a empresa de defesa MBDA a divulgar informações confidenciais sobre os componentes britânicos do míssil, já que o Storm Shadow e o Scalp utilizam tecnologias francesas e britânicas em comum. O míssil, para o qual foi concedida a licença, é capaz de percorrer 550 quilômetros, transportar 400 quilos de explosivos e penetrar em posições fortificadas do inimigo. Separadamente, Zelensky anunciou que em 7 a 10 dias haverá um cronograma de trabalho com o sistema antibalístico Freya. Em particular, será detalhado quais reuniões com parceiros estão previstas, onde exatamente o processo está travado e com qual empresa e de qual país existem problemas que precisam ser resolvidos. Isso também é resultado da reunião da coalizão dos dispostos.
E um detalhe à parte, novamente com base nos resultados da coalizão dos dispostos, a Noruega confirmou o financiamento da ajuda à Ucrânia no valor de 9 bilhões de dólares para o ano de 2027. Agora vamos discutir o quão realista é, do ponto de vista técnico, a própria Ucrânia produzir mísseis Storm Shadow e Scalp. Especialistas em aviação garantem que a situação com os mísseis de defesa aérea e com os mísseis Storm Shadow é fundamentalmente diferente. Com mísseis antimísseis como o PAC-2 ou PAC-3 para o sistema Patriot, a Ucrânia não tem experiência nem infraestrutura adequada. Afinal, são mísseis supersônicos com motor de combustível sólido, que exigem uma liga resistente ao calor capaz de suportar sobrecargas extremas, e uma cabeça de guiagem por radar ativo na faixa milimétrica. É uma tecnologia tão complexa e restrita que a empresa americana não quer compartilhar. Por isso, quando se falava sobre a licença do Patriot, era uma questão de anos até que a Ucrânia conseguisse produzir de forma independente. Mas com o Storm Shadow, a situação é diferente. A questão é que a Ucrânia já produz mísseis de cruzeiro Netuno, tem o escritório de design Luke e a fábrica Motor City, que fabrica os motores. O Storm Shadow é um míssil subsônico com um motor turbojato convencional, corpo de material composto e sistema de guiagem por cabeça termovisora e correlação de relevo. Exatamente a mesma tecnologia já foi implementada nos mísseis ucranianos Netuno. Quanto ao prazo, a implantação da montagem de grandes módulos, quando os conjuntos prontos são fornecidos e a montagem já é feita na Ucrânia, pode levar de 6 a 12 meses. Já a produção totalmente localizada na Ucrânia pode levar até 5 anos. A reação do Kremlin a esses planos também é bastante reveladora. Hoje, o porta-voz de Putin, Dmytro Peskov, declarou que a inteligência russa já está procurando locais onde esse tipo de armamento pode ser produzido ou montado na Ucrânia, para então atacá-los. E vocês sabem, a Rússia não gosta nem um pouco do fato de que a Europa não se assustou com os russos selvagens e não parou de ajudar a Ucrânia. Pelo contrário, está intensificando essa ajuda. E é por isso que a Rússia está intensificando suas ações de sabotagem por toda a Europa. Eles têm medo de atacar diretamente. Como já descobrimos juntos, os russos são ratos covardes. Eles têm medo de atacar diretamente. Hoje ficou sabido que, ainda em 14 de agosto, em um campo na comuna de Rossi, Kabelskettel, foi encontrado mais um drone perto do aeroporto de Leipzig, Leipzig-Halle. E no dia seguinte, cerca de 50 gramas de explosivos também foram encontrados, provavelmente RDX. Tudo isso está acontecendo, como vocês entendem, na Alemanha. Segundo a publicação Der Spiegel, o drone encontrado estava com defeito e o explosivo não detonou. As autoridades consideram que pode ter havido 3 drones. Para que vocês entendam, isso é uma continuação da história da tentativa de atacar um avião ucraniano na Alemanha, no aeroporto de Leipzig. Aqui vou relembrar a cronologia. O primeiro drone com explosivos foi encontrado no território do aeroporto ainda em 4 de agosto. O detonador dele também não funcionou. Ele estava próximo a um avião de transporte militar ucraniano. É justamente desse aeródromo que são feitos os envios de armas para a Ucrânia. E a investigação acredita que o aparelho foi destinado especificamente para atacar o avião de transporte militar ucraniano. Mais um drone. O drone supostamente poderia ter colidido naquela mesma noite com um avião de carga da DHL, mas as autoridades ainda não encontraram o próprio drone. Porém, parte dos explosivos foi encontrada em um campo. Separadamente, a investigação está analisando o dispositivo encontrado na vila de Kursdorf. Ele poderia ter sido usado para controlar aquele drone. Segundo o jornal Die Zeit, perto do dispositivo foram encontrados vestígios de uma explosão ocorrida em 4 de agosto. Mais ou menos na mesma época em que o drone apareceu perto do avião ucraniano. Foram encontrados uma antena e um retransmissor de sinal, que poderiam amplificar o sinal do drone. O caso está sendo investigado atualmente pelo Departamento Federal de Polícia Criminal da Alemanha, sob a liderança da Procuradoria-Geral, sob suspeita de terrorismo. E hoje, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, declarou que surgiram indícios apontando para os organizadores do ataque. Segundo ele, os culpados serão identificados após a confirmação do envolvimento, e o ocorrido não pode ficar sem consequências. Representantes do governo alemão estão considerando a possível participação especificamente dos serviços secretos russos. Mas aqui há um ponto importante. O jornal Die Zeit também escreve que os investigadores estão considerando pelo menos 2 versões. São elas:
O envolvimento da Rússia e até mesmo a organização do ataque pela Ucrânia em uma operação de falsa bandeira. No final, Friedrich Merz declarou, cito, "Nenhum ataque ou intimidação poderá parar a polícia. É necessário o apoio e a ajuda que Berlim oferece à Ucrânia." Aqui, acho que é apropriado colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, deixe seu like neste episódio e ative o sininho para não perder os novos episódios deste canal. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos.